Oi, benção, como é que você tá? Tudo bem por aí? Sabia que quando você não sabe quem você é em essência, quando você não sabe qual é a sua verdade, você se torna um joguete na vida dos outros? Você acaba sendo levado pelo desejo alheio, você acaba seguindo o caminho que os outros querem que você siga, mas não necessariamente você faz a sua jornada, o seu caminho. E isso significa que você está apenas existindo nessa vida e não vivendo-a plenamente. Você sabia? Se você tem o desejo real de trilhar o caminho do seu coração, trilhar o caminho que você sente que é o seu caminho, fica comigo nesse vídeo que a gente vai conversar mais sobre isso e eu vou te dar algumas perguntas poderosas para encontrar o caminho do seu coração. Bora? Aquilo que é verdadeiro é inquebrável. Eu ouvi essa frase pela primeira vez através da Paula Abreu. Mais tarde eu fui descobrir que essa frase ela não é restrita aos conhecimentos da Paula, mas sim a um conhecimento geral sobre vida, espiritualidade, essência. E é uma frase que ela é muito verdadeira quando a gente para pensar. Porque aquilo que é verdadeiro, ele é inquebrável. Ele não se corrói com o tempo e ele se mantém firme perante as intempéries da vida. Porque aquilo que é verdadeiro, ele tem uma base e uma estrutura muito única. E esse é o ensinamento que vai de Platão a Jesus Cristo. O ensinamento de que existe uma verdade tão inabalável que te torna um ser inquebrável. E essa verdade inabalável é saber a sua essência, é saber quem você é lá dentro, lá no íntimo. Platão dizia que o verdadeiro é imutável, pois a verdade não pertence ao mundo das aparências, e sim ao mundo das essências. A essência, aquilo que vem de dentro, o essencial, o cerne, o nosso molho interno. No budismo, que é o que me trouxe a vontade de falar sobre isso, nós temos diversas referências a essa questão do ser inabalável, da mente inabalável, da mente impenetrável. No entanto, há uma noção no budismo de que o estágio último, que é o ser, esse ser que ele é imutável, é o ser que permanece, ele é essa estrutura verdadeira, inquebrável, imutável. E aquilo que passa, aquilo que é transitório, é Maya, ilusão. Inclusive, nos meus estudos de budismo, com a professora Lucilena Galvão, tem a parte do Dhammapada que me fez juntar os conhecimentos contidos na minha cabeça. Da mesma maneira que a chuva penetra a casa mal coberta de palha, as paixões invadem a mente mal vigiada. A mente que não está persistente, que não está vigilante, ela se torna uma mente cheia de brechas para as paixões mundanas. Muitas vezes paixões que nem são nossas, vícios que nem são nossos. E essa mente mal vigiada, que permite que seja invadida, ela reflete na falta de consciência de quem se é de verdade. Porque quando você sabe quem você é, os desejos do mundo, os desejos da outra pessoa não te tiram do seu eixo, não te deixam sem saber para onde ir, o que fazer, não te geram dúvida sobre aquilo que você quer. Quando nós sabemos, quando você sabe qual é a sua verdade, qual é o caminho, o propósito que você quer seguir, você se torna bem mais forte, inclusive perante as dificuldades da vida. O sofrimento, ele vem da gente não saber, ou melhor, o sofrimento vem da gente não aceitar aquilo que é, a vida como ela é. É muito diferente a gente aceitar e manter a vida como ela é, do que você aceitar a verdade da vida e a partir daí fazer alguma coisa com isso. Porque se você se conforma com todas as dificuldades, com todas as coisas que a vida te apresenta, se você se conforma e pensa, é assim mesmo, não tenho o que fazer, sem nem buscar ativamente uma mudança, você está sendo conformista e você está negando a sua verdade, porque a nossa verdade, ela não nos permite ser conformista. Se você quer viver pela sua verdade, seguir o caminho do seu coração, você tem que confrontar essas
essas dificuldades, essas coisas que a vida que apresenta no teu caminho e confrontá-las, entender se elas são verdadeiras ou se elas são transitórias. É literalmente criar um filtro daquilo que faz sentido, daquilo que é permanente e que vai ser permanente na sua caminhada, na sua trajetória. No cristianismo, nós também temos referência a essa verdade inabalável. Tem um momento que Santo Agostinho fala que a verdade de Deus é inabalável e inquebrável. Se formos pensar que todos somos deuses e deusas em potencial, que temos a centelha divina dentro de nós, e aqui nós estamos falando da verdade, ela é uma, ela é única, ela é inabalável, ela é inquebrável, ela passa pelo tempo, ela não se muda apesar do tempo. E quando eu falo que a verdade, aquela essência, ela não muda, por favor, não confunda com a síndrome de Gabriela, que é eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não tem como eu mudar. Perceba que aquilo que é verdadeiro em nós não é algo que nos prejudica e nem prejudica o outro. É algo que nos leva à frente. É algo que nos ajuda na subida, na caminhada, no encontro com o caminho do meio. Se algo nos prejudica, seja uma ação mal feita por nós mesmos, seja um vício, seja um conformismo, isso não é a nossa verdade. Entende? É diferente você dizer que, eu sou nervosa sim, eu realmente explodo com as pessoas quando eu estou irritada. Você é só grossa. Você não é, em essência, uma pessoa explosiva, porque não há como nós sermos verdadeiramente assim. Podemos ter essa má inclinação e devemos trabalhar essa má inclinação, mas ser, em essência, essa pessoa grossa, não, você não é. Você só é grossa mesmo. E não é o seu signo, tá? E antes que eu continue com toda essa linha de raciocínio, eu peço para que você, por favor, deixe seu like, caso você não tenha deixado ainda. Se inscreva no canal, comenta, compartilha, porque isso é realmente importante pro YouTube, para mais pessoas saberem se o conteúdo tá legal. E é um direcionamento para que eu continue a fazer vídeos dessa forma, beleza? E retomando a questão do que aquilo que é verdadeiro resiste ao tempo, é porque por mais que nós envelhecemos, que o tempo passe, se nós entendemos quem somos, entendemos qual é a nossa verdade, a verdade que buscamos, o ideal que buscamos, é independente do tempo, independente das dificuldades, independente do que encontramos durante a vida, aquilo permanece em nós. Não são os desejos dos outros, não são os desejos do próprio corpo que vão mudar o nosso ideal de vida, o nosso caminhar. Assim como a professora Lucilena Galvão fala, não estou dizendo que devemos ser puritanos e negar os desejos do corpo, negar os desejos da matéria, até porque dinheiro é bom, todo mundo gosta, até porque sexo é bom, todo mundo gosta, comer é gostoso, os prazeres são bons. No entanto, o equilíbrio na busca por esses prazeres é essencial, porque senão nós estamos apenas alimentando desejos e não criando estrutura e vivendo uma vida. Quando a sua vida se resume em acordar, sair, alimentar, buscar alimentar os desejos, voltar para casa e dormir, isso é apenas uma existência. E me desculpe, é uma existência vazia, porque quanto mais nós alimentamos os desejos, mais eles ficam fortes. Não, a gente não tá saciando, não, você não tá saciando o seu desejo, dando a ele o que ele quer, você só está mostrando a ele que ele tem para onde crescer mais e mais. Dessa forma, quando nós estamos pela nossa verdade, a gente entende o que é o desejo saudável, qual é o momento que nós vamos alimentar o nosso desejo, e esse momento não é o tempo todo. Nós nos tornamos senhores do nosso desejo. E eu te disse que saber a sua verdade, saber quem você é em essência, vai te ajudar a ter menos sofrimentos, não disse? Acho que disse. Por quê? Porque a partir desse momento que você para e ganha consciência, e quando você vê, você não consegue desver, ou seja, você ganhou um pontinho de consciência sobre essa questão da sua verdade, você passa a perceber aquilo que é transitório daquilo que é permanente. E aqui é uma chave, assim, excepcional para saber distinguir realmente aquilo que é verdadeiro. E fazendo isso,
você passa a dar o valor certo às coisas. Aquilo que vai, aquilo que é transitório, aquilo que passa, o corpo, o dinheiro, as relações, o trabalho, os prazeres, tudo isso que é transitório, ele não é verdadeiro. Por quê? Porque o verdadeiro é imutável, inquebrável, ele não passa. Ele não vai, ele não se esvai, ele fica. Dessa forma, a gente consegue fazer um entendimento, acho que realmente dar o valor certo às coisas. E com isso, diminuir o sofrimento das perdas, o sofrimento de não ter, o sofrimento da vida externa. Por quê? Porque nós entendemos. Não é do dia para a noite e não é um entendimento fácil, mas é um entendimento possível de que aquilo que é passageiro, ele nunca foi nosso de verdade. Então por que se apegar? Por que sofrer? E assim entendendo que a vida é o que é. As coisas vão, os sofrimentos vão. E aquela máxima que é a que eu carrego comigo, que tudo passa, se torna uma verdade absoluta. Aquilo que fica é o que é seu. E se é seu, é verdadeiro. E se é verdadeiro, é inquebrável, não vai passar. Saber dar o valor certo às coisas minimiza e muito o sofrimento da vida. E antes de eu terminar essa conversa, eu quero te deixar com 3 perguntas muito profundas, extremamente subjetivas, que eu recomendo que você tire um dia, alguns minutos do seu dia, algumas horas do seu dia, como se fosse um ritual, para se fazer essas perguntas e respondê-las com verdade e intencionalidade. Escreva sabendo que ninguém além de você vai ler esse papel. Então seja verdadeira no talo, beleza? Combinado? Estamos feito esse acordo? Então tá, aqui vão as perguntas. Quem você é quando você está a sós com você mesmo? O que você vê quando você volta os olhos para dentro de si? E por fim, quem é você em essência? Eu sinto que essa última, ela é, assim, de longe, a mais empírica, porque realmente é entender a nossa essência. A sua essência, ela pode ser uma essência de bondade, uma essência de competitividade, uma essência de cuidado, uma essência de exposição, uma essência de sabe-se lá mais o quê. Se você quiser uma ajuda, usa o ChatGPT. Ele é maravilhoso para ajudar a gente a buscar mais questionamentos internos. Joga essas perguntas lá, pede para ele destrinchar melhor para que você chegue no cerne, na centelha divina, na sementinha de quem você realmente é. E a partir daí, fazer toda a trajetória. Na verdade, continuar toda a sua trajetória de vida com muito mais presença, muito mais verdade, de uma forma inabalável. Se você gosta de reflexões como essa, eu escrevi um texto mais profundo falando sobre a verdade inquebrável lá no Substack. Vou deixar o link aqui embaixo para caso você queira ler. Comenta aqui qual é a sua ideia, qual é a sua visão sobre a verdade inquebrável da vida, sobre a nossa verdade, sobre a nossa essência. Eu vou adorar ler novas ideias, novos pensamentos, outros princípios, discutir sobre isso, porque é delicioso discutir sobre questões filosóficas. E não deixe de seguir esse canal. Se você chegou até o fim desse vídeo, é porque de alguma forma você se conecta com esse tipo de conversa. Um grande beijo no seu coração. Se alguma coisa que eu falei aqui mexeu aí dentro, a minha missão aqui já foi cumprida. E eu te amo. Tchau, tchau.